Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Vamos Gambitar Lindomar. Hoje eu quero trazer para vocês um tema estratégico, são os peões colgantes. Em uma partida do Alexander Alekhine, que foi campeão do mundo em 1927 em cima do Capablanca. Aqui nós estamos falando de uma simultânea às cegas, onde o Alekhine, sem ver o tabuleiro, enfrentou a 10 outros jogadores. Esses jogadores estavam vendo o tabuleiro e o Alekhine conseguiu uma proeza de 10 vitórias e 2 empates, cedendo aí apenas 2 empates. Então vamos lá, vamos à partida. Ela começa com um gambito, então vamos lá, brancas começa com um D4, Alekhine de brancas, Shapiro de pretas, não sei quem é o Shapiro, C4, E6. Então nós temos aqui um gambito da dama recusado, onde as pretas não aceitam a oferta. Então segue aí, cavalo C3, ataca D5, tenta controlar E4 e as pretas igualmente, lutando pelas mesmas casas, D5, E4, toda aquela lógica que nós já estamos acostumados. Bispo G5 crava aí o cavalo em relação à dama e tenta tirar um pouco da pressão sobre esses dois pontos. Bispo E7, fecha cravado. E3, agora permite a passagem do bispo a D3 para manter o controle sobre a casa E4. Cavalo de BD, ou seja, o que as pretas estão falando? Que em qualquer ocasião vai poder recapturar aqui, por exemplo, o bispo captura, cavalo captura e mantém o controle sobre a casa 4. Seguiu cavalo F3, mantém um olhar sobre a casa E5. Seguiu roque. Aqui até aqui tudo certo. Torre C1. Então o branco ele ameaça abrir a coluna C para poder seguir com o cavalo B5, apontando aí contra a casa C7. O melhor para as pretas teria sido C6, porque reforça o ponto D5, controla bela 5, tá? E aí, por exemplo, se dama C2, agora sim, né? Mantém aí o controle da casa 4, prepara bispo D3 para pressionar em H7. Agora sim, as pretas poderiam jogar B6 com a ideia de bispo B7 e C5, aí estourando o centro, tentando resolver o problema desse sujeito aqui em C8, tá? Bom, então na nossa partida aí, seguiu B6. Mais tarde, o Makaganov ele vai melhorar essas ideias com H6, tá? Para tirar esse peão de H7 de um possível alvo de ataque, com bispo D3, dama C2 e ter essas duas conexões aí, a casa C7 e a casa H7. Por isso que era necessário intercalar com H6. Mas seguiu. B6, peão toma, mantendo aquela ideia de explorar agora a casa C6 e o peão em C7. Peão captura, bispo B5, com as ideias de bispo B7, fixando aqui o peão em C7 mesmo. Seguiu bispo Bela 7, mantém o controle, prepara C5, roque, A6, pedindo explicações aí para o bispo de B5, bispo A4 e finalmente C5. Agora as pretas parece que estão conseguindo dar jogo para suas peças, lutando por espaço. Só que tem um detalhe: para isso elas tiveram que deteriorar a sua estrutura de peões. Então nós temos aqui o peão de A6, que é uma fraqueza, é uma debilidade, porque é um peão isolado, não pode ser explorado por agora pelas brancas. E nós temos aqui os peões colgantes, que são marcados de verde, são os peões suspensos, tá? Ele pode ser bom ou pode ser ruim, tudo depende da configuração de peças.
se eles são passivos, se eles são ativos. Por exemplo, as brancas, elas podem tentar explorar atacando um de seus peões. Então, por exemplo, cavalo A4, cavalo C5, juntamente com o ataque. Ele vai forçar aí um avanço e vai permitir que o cavalo se instale na casa D4, deixando o peão de D5 atrasado. Esse cara vai ficar podre, né? Se possivelmente nós tivermos aí o avanço do peão de C. Então esse é um dos planos contra o peões colgantes, forçar o avanço de um desses peões para eles ficarem fracos. O Alekhine seguiu bispo, toma D7, gênio pensando. O que ele quer? Ele quer trocar o máximo de peças possíveis para poder começar a atacar o peão, um dos peões colgantes, forçar um dos avanços. E agora ameaçou, né? Capturar lá em C5. Então nós temos dois ataques. Note que a dama controla A4, por isso que a dama não vai poder capturar, tá? Seguiu dama B5, buscando aí alguma forma de contrajogo sobre o peão, controla C5. Seguiu bispo F6, mais aqui, ó, deixando mais um coleguinha aí em D5 com problemas. E agora, se captura, né, perde aí um peão com o torre toma C5. E sumiu o peão, sumiu a debilidade, sumiu o material, ficou só o podrão. E o podrão aqui em A6 e Davi 5. Bom, então tomou, o peão toma. Então o Alekhine ele consegue manejar isso. E o detalhe, né? O Alekhine ele tá cegas, ele tá sem ver o tabuleiro. Jogando contra outros 9 jogadores. Tá? Então ele tá tendo toda essa concepção, toda essa não é visão, mas toda essa percepção estratégica da posição. Agora nós temos aqui os coleguinhas dobrados, fracos, o rei exposto, o peão isolado, fraco, os peões colgantes que garantiram espaço, mas vai garantir espaço para quais peças, né? Antigamente nós tínhamos aí um cavalo que poderia vir a E4 com apoio do peão de D5. Agora já não tem mais tudo isso. E por fim, o coleguinha lá, o problemático, em A6 também. Nada disso pode ser explorado por agora, mas o Alekhine vai melhorando as peças e vai piorando a situação das peças pretas. Tudo isso foi para dar um tempo para você imaginar qual seria o próximo lance das brancas. O que o branco poderia fazer aqui? E vem a genialidade do mestre. Aqui um lance espetacular, B4. Um lance que quebra toda a harmonia do que restou da estrutura das pretas, da estrutura de peões das pretas. B4. Então aqui, só para a gente analisar. Se dama toma B4, torre B1 e recupera lá o tonico lá em B7. Tá? Então ele não vai poder capturar isso de dama. Se peão toma, o peão que controlava essa casa não controla mais. Então, por exemplo, cavalo D4, ó, abriu a coluna, então a torre vai poder passar. E aí, se, por exemplo, aqui não pode, né, pelo simples motivo de ataque duplo, então dama E8 e agora torre C7, as peças brancas estão todas ativas aí, né? Nós temos bastante possibilidades, ataque na ala do rei, então as peças brancas estão dominando o tabuleiro, não só pelo lance B4, né? Foi uma consequência, mas por todo um contexto estratégico sobre os peões pretos. Aqui, quando joga, por exemplo, B4, se C4 não difere muito da captura, apesar que manter a coluna fechada. Porém, agora nós temos cavalo D4, ameaça dama, e após dama E8, E4. De novo, a ideia é capturar em C4, caso o peão capture, e se não capturar, eu tenho umas ideias do tipo torre C3, torre G3 ou torre H3, tudo depende, atacando o rei
atacando na ala do rei, atacando esse rei que está mal colocado aí. Então, por exemplo, peão toma, torre C3, rei H8 para tirar o Zé da mira, torre H3. Então aqui é só para ilustrar. Por exemplo, se joga um torre G8, podrão toda a vida. O que você jogaria? O que os senhores jogariam aí, as senhoras jogariam aí de brancas? Exatamente. Torre captura H7, lindo, maravilhoso, voa, peça para tudo quanto é lado. Rei, cavalo F5, rei, dama F8, rei F8 e dama H6 cheque, seguido de dama G7 mate, com apoio de todas as peças aí. Bom, então C4 é só para ilustrar os problemas que as pretas estão sofrendo, tá? Então B4, desespero total. Seguiu torre de FC8, nada mais justo. Por quê? Porque agora eu trouxe o nosso amigo aqui para controlar a casa C5. Porém, não é o suficiente, porque as brancas seguem. Peão toma. Então, nós não temos bispo toma. Por quê? Torre toma. Torre toma. E cavalo D4. Ameacei. Ameacei. E agora? Não tem... Onde vai tirar a dama? Por exemplo, se dama C4... Cavalo B6, ok. Né? Ou se dama C4, dama G4, cheque. É uma boa, né? É uma boa. Porque eu vou capturar aqui, desviar a dama e poder jogar cavalo F5 com ataque sobre esse rei exposto. Então nós temos todas essas ideias aí. Seguiu torre de AB8, sustentando aí a posição. Agora, os bispos estão passivos, as torres também. Então só tem a dama aí tentando alguma coisa. Cavalo D4, dama E8. Cavalo F5 aí, a melhor casa, na frente dos peões dobrados, atacando as casas pretas, preparando dama G4, rei H8, dama G4, ameaçou mate, bispo F8, ok, cavalo B6, então agora nós temos esse peão passado, pode e vai criar problemas para as pretas, então nós temos dois ataques aí em ambas alas. Torre C6, opa, desculpa. Torre C6, o cara resiste aí o máximo que pode, controla F6. Seguiu cavalo D5, um olhar sobre F6. Torre E6, parece que chegou a tempo, agora eu vou me defender, tô tranquilo, trouxe as torres. Só que não, C6, vantagem decisiva para as brancas. As pretas elas não conseguem mais se defender, não tem mais o que fazer aí. Por exemplo, se bispo C6, cavalo C7. Ameaçou, ameaçou. Mas ainda eu tenho um torre. Só que aí nós temos cavalo captura E8, torre toma G4, torre toma C6, já com vantagem material. E se torre toma E8 aqui, né, que é o final da variante, torre toma. E agora nós temos... dois peões a mais para as brancas, e aí o Alekhine teria toda a técnica do mundo para poder converter essa vantagem material, ok? Bom, então C6, bispo C8, aí cavalo C7 ganhando a qualidade, torre E4 entrando nas confusões, o cara falou beleza, cavalo captura E8, torre captura G4, C7, ataca aí a torre, torre B6. Seguiu F3, tudo isso sem ver o tabuleiro. Torre de G, B4. E4. O peão tá lá incomodando, não tem problema nenhum. H5, procurando dar um respiro para o rei. Isso vai ser possível. Torre de F, D1. Finalmente, todas as peças no ataque. Torre A4, famoso lentiligo. Torre, cavalo de E, Davi 6, atacando
atacando aí o peão de F7. Torre A2, já não tem mais o que fazer. Sumiu. Torre de B2. Aposto que você pensou neste lance, né? Você falou, eu vou aqui arrumar um empatezinho aqui com torre captura G2 cheque, torre H2 e blá blá blá, blá blá blá, blá, escapei. No 1 minuto aí, no bullet seu diário aí, provavelmente você conseguiria escapar aí, enfiando as duas torres, mas o Alekhine estava esperto, seguiu o cavalo H4, controla G2, prepara a saída do cavalo A7, fazendo dama, torre D8 e tudo mais, e vantagem decisiva para as brancas. Shapiro, grande Michael Shapiro, abandona essa posição. Uma bela partida, uma bela demonstração de como lutar contra os peões colgantes, tá? No Gambito da Dama. Espero que tenham gostado. Deixa o like, deixa os seus comentários aí, é muito importante. E até a próxima, galera. Valeu!